E me conta uma coisa, doutor. A paciente vai na clínica, como é um protocolo, por exemplo, de uma paciente de 25 anos, 40, 50, 60 anos? Quais são as indicações? Você entende isso como idade ou como um rosto em si? Existe uma diferença da idade do paciente ou só de olhar o formato do rosto dela? Boa pergunta. Lu, se a gente for pensar aqui, um paciente mais jovem, eu costumo avaliar muito mais assim, o tipo do rosto da paciente. Então, por exemplo, aquela paciente que tem um rosto que ele é bem curtinho, não tem, bem magrinho, numa idade um pouquinho mais jovem, eu não vou ter que fazer uma sessão com vários cartuchos, porque ela não precisa. Então, basicamente, o que eu vou falar sempre é o tipo de rosto da paciente, se é um rosto um pouquinho mais pesado, ou um rosto um pouquinho mais enxuto. E também ver a idade do paciente, o quanto que ele também está caído. Por quê? Um paciente jovem, existe paciente jovem que, por exemplo, chega lá que tem um rosto mais redondo. Então, eu vou precisar usar os cartuchos mais profundos e também o modo MP. Uma paciente, por exemplo, que é bem magrinha e tem algumas rugas. Eu vou também conseguir indicar para essa paciente, mas eu preciso avaliar outras coisas. A ruga dela e também o tipo de rosto. Por exemplo, a minha mãe, vou falar dela, né? Que é bem magrinha e tem ali umas ruguinhas. Se eu fizer mesmo modo que eu faço no paciente que quer reduzir, por exemplo, papado, alguma coisa, eu vou consumir. Então, nessa hora que entra muito também a técnica e saber fazer a aplicação para então alisar o rosto, mas sem consumir. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Fernando Tagliarini, eu sou médico dermatologista. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, Pelicast, e hoje vamos falar especificamente sobre Ultraformer, certo, Lu? A Lu, para quem não conhece, é nosso gerente da clínica, meu braço direito. Convidei ela aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o Ultraformer. Vamos lá, Lu. Oi, doutor, tudo bem? Oi, pessoal. Nossa, para onde eu olho? Nem sei para onde eu olho. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada, doutor. Vamos lá. Dessa vez, eu achei que eu fosse ficar menos nervosa, mas não, gente, eu tô mais nervosa. Mas vamos. Vamos lá, então. Lu, hoje, especificamente, Ultraformer. Lu, vamos fazer um bate-papo aqui sobre essa técnica que a gente gosta muito, que a gente tem na clínica, especificamente sobre o Ultraformer MPT, que é a máquina nova que a gente está lá na clínica, a nossa menininha dos olhos. Então, hoje, Lu, eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso e da importância. Quando a gente fala, então, de um processo de rejuvenescimento, enfim, como que costuma ser, então, para as pacientes? Me conta um pouquinho, Lu. Vamos lá. Quando os pacientes passam na sua sala para falar sobre rejuvenescimento, né? Quando ele vem na clínica com alguma queixa, você vai lá passar o protocolo e elas vão lá para falar comigo. Sobre rejuvenescimento, o doutor Ultraformer, em especial esse novo, quando você indica... Posso me usar sempre como exemplo? Como a gente, eu acho que a gente vai seguir sempre essa linha, né? Eu tenho um rosto mais projetado. É projetado que a gente fala mesmo? Mais projetado, ou até, vamos dizer assim, você não tem aquele rosto mais minhonzinho, pequenininho. Você tem um rosto que ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais, com todo respeito, Lu, um pouquinho mais pesado. Isso. Então, e aí isso sempre foi uma queixa minha. Então, o Ultraformer, para mim, a gente fez o ano passado e a gente vai fazer um mês, mais ou menos. Acho que um pouquinho menos até. Então, e aí eu já usei esse MPT. Eu sinto que já meu rosto já afinou muito mais e já está no efeito lift, o efeito de estar levantado, e ele está mais compacto, que era o que eu queria, né? Eu sempre tive uma queixa muito grande de ter um rosto mais gordinho. Gordinho, acho que, na verdade, o projetado fica no gordinho. Então, o Ultraformer, você vai explicar para mim e para quem está em casa muito mais sobre isso. Mas é isso, a coisa da pessoa estar derretendo, o Ultraformer vai nisso, rejuvenescimento. Explique pra gente, doutor. Vamos lá. Quando a gente fala de rejuvenescimento, existem várias técnicas, né? E o Ultraformer em específico, ele é uma máquina de ultrassom macro e microfocado, que ele vai fazer o quê? Ele estimula colágeno. Então, quando a gente fala hoje de colágeno, o nosso segundo episódio do podcast foi inclusive sobre bioestímulo injetável. E o Ultraformer, ele basicamente é uma máquina que ele faz também um bioestímulo. Só que através de um estímulo diferente. É um ultrassom microfocado, então ele basicamente é uma máquina
Então, como que ele age? É uma máquina que ele tem vários cartuchos que vão agir, então, em camadas distintas da pele e ele vai, então, enviar uma energia de ultrassom, então não tem nada a ver com o exame de ultrassonografia, tá bom, pessoal? Mas ele manda uma energia de ultrassom que ele vai fazer um ponto de coagulação, ele faz vários pontos de coagulação. E nesse ponto de coagulação, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma contração na pele. É essa maneira que ele age. Inclusive, pessoal, vocês podem até colocar aqui já pra gente o vídeo de apresentação do Ultraformer MPT, até pra gente conseguir também dar uma olhadinha nele e se familiarizar um pouquinho mais com a máquina, tá bom? Mas basicamente a gente consegue usar vamos lá. Essa aqui é a carinha dele, olha lá. Enquanto a gente conversa, vai também aparecer para vocês aí, quem está assistindo no YouTube. Ele então tem ele tem 3 handpieces, um que é esse aqui, que faz tanto o modo normal, como também o modo MPT. A caneta que também faz os dois. Vocês podem ver que ele tanto tem o modo normal e o micropulse, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E a caneta, que faz também esses pontinhos mais, vamos dizer assim, circulares. Lembrando então que a gente vai ter tanto os pontinhos que estão mostrando aqui agora para vocês, e depois quando a gente coloca no modo MP, que é o modo micropulse, ele vai ter um efeito de, vamos dizer assim, de aquecimento maior, e vai fazer também um efeito principalmente, pausa, isso, perfeito, tá ótimo, acho que pode pausar aí, pessoal, ótimo. Ele vai fazer então um efeito de aquecimento. Então pensando num rosto, por exemplo, um pouquinho mais pesado, a gente vai usar bastante o modo MP. Por quê? O modo MP ele vai ter um efeito de aquecimento da região. Então ele consegue reduzir medida, gordura, então tanto no rosto como também no corpo. Então basicamente ele age dessa maneira e a gente já conseguiu até dar uma olhadinha aqui na carinha do Ultraformer MPT. Posso? Lógico, Lu. Sempre penso que quando ele tá... eu queria que ele fosse lá para casa comigo. Eu sempre tive uma assimetria... todo mundo, né? A gente é assimétrico, né, Lu? Assimétrico, né? Mas também eu acho que todo mundo pensa, se olha no espelho e fala que quer ser simétrico. E eu tinha um rosto... Eu tenho um rosto... Eu tenho um lado do rosto que é mais largo. E a gente conseguiu, dessa última vez, deixar ele do jeito que eu queria muito. Então, e foi o Ultraformer que fez isso. Sim. Então, meu bonitinho, muito obrigada por isso. E você, doutor? A parte do... Você me perguntou das pacientes, das queixas da paciente. Tem muita paciente que não quer usar o injetável, que foi nossa última pauta. Muito bom do Ultraformer é essa coisa da pessoa que não quer seringa. Tem muita gente que tem essa coisa, não quero fazer seringa, não quero fazer injetável. Nada injetável. Então, o Ultraformer é muito bom por isso também, né? Sim, até baseado no que você acabou de falar, é uma coisa muito importante. Existem várias maneiras de a gente rejuvenescer, né? A gente já pode falar de toxina botulínica, fio de PDO, enfim, mas hoje especificamente falando sobre o Ultraformer e o MPT, sem dúvida que não existe a melhor técnica, né, Lu? O Ultraformer é uma das técnicas que são muito boas para fazer, então, bioestímulo. Quando uma pessoa não gosta de fazer, tem medo de procedimento injetável, ele vai muito bem. E até assim, temos falado até agora de um rosto um pouquinho mais pesado, que a gente pode inclusive reduzir medida, tal, fazer um efeito lifting, emagrecer um pouquinho o rosto, mas eu também gosto de falar que o Ultraformer, ele também tem uma boa ação, por exemplo, um rosto mais não tão pesado, um rosto mais mignon. Lembrando que, aí, já que eu falei aqui da ação MP, eu não vou usar o MP, por quê? Para um rosto magro, eu não vou usar um cartucho, um modo que vá emagrecer. Então, o que a gente pode fazer é o quê? O Ultraformer consegue reduzir os poros. A gente pode usar os cartuchos mais superficiais, como por exemplo, de 1,5 de 2, para fazer o quê? Sabe, Lu, aqueles pacientes que têm a pele bem mais fininha? Eu até brinco, né? Tenho o de 1,5, eu gosto muito para fazer o quê? Como se fosse um efeito de passar roupa, que a gente consegue alisar bastante. O de 2 é muito bom para, por exemplo, fazer em volta dos olhos, para aquelas ruguinhas mais finas. Então, ele tem tanta ação de um rosto que a gente quer reduzir um pouquinho ali, gordura, papada vai muito bem também, tá bom? Até para um rosto que é um pouquinho, que até são mais rostos mais fininhos, mais magros. Mas lembrando que a gente vai ter que saber muito bem indicar as ponteiras certas para que a gente, num rosto muito magro, deixe ele mais magro ainda. Isso a gente não quer, Lu. Mas existem várias indicações, sem dúvida.
E qual a diferença? A gente tinha o Ultraform antes do MPT, que também já era o mais moderno, Sim. né? Antes de ser lançado esse, da caneta. O que é o diferencial da caneta que vem com ele? Vamos lá, boa pergunta também, Lu. A caneta, basicamente, ele é quase o mesmo transdutor que vocês viram aqui na apresentação do vídeo. Mas o que acontece? A caneta, ele faz as duas ações, tanto a ação normal, o modo normal e o modo MP, só que para a gente poder fazer a aplicação no rosto, ele é um pouquinho mais difícil para fazer algumas regiões. Então, por exemplo, aí que entra a caneta. A caneta ela é um pouquinho mais ergonômica, então a gente consegue fazer, por exemplo, em contorno, é mais fácil de manusear e fazer a aplicação no rosto de vocês. E uma outra particularidade muito interessante do Ultraformer MPT, ele é até um pouquinho mais rápido. Então, o tempo que a gente demoraria para, por exemplo, fazer um rosto inteiro, com o Ultraformer MPT, a gente consegue reduzir o período de aplicação. Então, inclusive, vamos dizer assim, até facilita um pouquinho para o paciente, né? Reduz um pouquinho o tempo dele na clínica, a aplicação é mais rápida. Mas é basicamente isso que eu queria falar para você aqui agora. Eu também eu reparei também comigo, porque eu fiz meu primeiro Botox aos 31 anos, eu tenho 44. E hoje eu gasto muito Botox, né? Quero dizer, também, depende muito das pessoas para o tempo de duração. Isso. E o Ultraform me ajuda muito o espaçamento entre uma e outra. Porque eu tenho uma ruga do Bravo que ela hoje eu preciso fazer também fio de PDO. Sim. Mas quando a gente fez dessa última vez o Ultraform, e a gente fez na área da testa, da glabela, né? Sim, Eu falo sim. glabela, mas o paciente... O Bravo, O Bravo. Isso. O paciente em casa vai entender como a testa. Alisou muito mais. Sim. Então, eu tinha feito a toxina botulínica, que é o Botox, e aí, com o Ultraform, eu percebi que ficou muito mais liso. Então, não é só nessa região que a gente pensa, né? No rosto como um todo. É na papada, é na testa. Então, a gente pode pensar num rosto como um todo. Com e certeza. até num complemento da toxina, num espaçamento entre uma toxina e outra, não é isso? Sabe, Lu, que até uma coisa comum, por exemplo, o paciente que a durabilidade do Botox é muito individual. Uma média de 3 a 4 meses. Mas tem paciente que se incomoda um pouquinho mais. Por exemplo, eu não vou fazer o modo MP, que vai consumir gordura na testa. Não preciso, não é indicado até, na verdade, né? Mas a gente consegue usar os cartuchos, né, as ponteiras, com a profundidade um pouquinho menor, para fazer esse alisamento, que fica muito bom. E até, vamos dizer assim, fazer com que aquela ruga aqui, com o Botox vai bem, até você consegue entregar um resultado um pouquinho melhor daquele Botox ali, aliando também o Ultraformer, ajuda bastante nesse ponto, tá bom? Para mim foi muito bom. É bom também, realmente. E me conta uma coisa, doutor. A paciente vai na clínica, como é um protocolo, por exemplo, de uma paciente de 25 anos, 40, 50, 60 anos? Quais são as indicações? Você entende isso como idade ou como um rosto em si? Existe uma diferença da idade do paciente ou só de olhar o formato do rosto dela? Boa pergunta. Lu, se a gente for pensar aqui, um paciente mais jovem, eu costumo avaliar muito mais assim, o tipo do rosto da paciente. Então, por exemplo, aquela paciente que tem um rosto que ele é bem curtinho, bem magrinho, numa idade um pouquinho mais jovem, eu não vou ter que fazer uma sessão com vários cartuchos, porque ela não precisa. Então, basicamente, o que eu vou falar sempre é o tipo de rosto da paciente, se é um rosto um pouquinho mais pesado, ou um rosto um pouquinho mais enxuto. E também ver a idade do paciente, o quanto que ele também está caído. Por quê? Um paciente jovem, existe paciente jovem que, por exemplo, chega lá que tem um rosto mais redondo. Então, eu vou precisar usar os cartuchos mais profundos e também o modo MP. Uma paciente, por exemplo, que é bem magrinha e tem algumas rugas. Eu vou também conseguir indicar para essa paciente, mas eu preciso avaliar outras coisas. A ruga dela e também o tipo de rosto. Por exemplo, a minha mãe, vou falar dela, né? Que é bem magrinha e tem ali umas ruguinhas. Se eu fizer um mesmo modo que eu faço no paciente que quer reduzir, por exemplo, papada, alguma coisa, eu vou consumir. Então, nessa hora que entra muito também a técnica e saber fazer a aplicação para então alisar o rosto, mas sem consumir. Mas ele é importante em uma paciente jovem e também um pouquinho mais, vamos dizer assim, uma idade um pouquinho mais avançada.
Doutor, como ele age, então? Lu, boa pergunta sua. Eu já expliquei pro pessoal aqui, mas vou pedir agora pro pessoal aqui da produção colocar pra gente o vídeo. Quando a gente consegue entender e ver, visualizar, fica muito mais fácil. Então vamos lá. Basicamente, volta só um pouquinho, pessoal, por favor. Eu quero mostrar aqui só um pouquinho. Aí tá ótimo, perfeito. Ó, vai ser o finalzinho do outro vídeo, mostrando aqui os cartuchos. Basicamente é o seguinte, ó. Em cada um dos pontos que foi feito o ultrassom, quando você tem, então, a energia de alta intensidade do ultrassom, existe uma reação inflamatória que acontece naquele ponto, que vai, então, fazer com que? Vai, então, ajudar a melhorar aquela pele. Você, depois da reação inflamatória, tem uma fase proliferativa, que depois, então, vai ajudar bastante no quê? Na estimular as células que produzem o colágeno a serem ativadas, produzir novas fibras de colágeno e então remodelar, regenerar aquelas fibras de colágeno. E é assim que o Ultraformer vai agir, melhorando então a pele da gente. Lembrando que então isso não é nada imediato, ele vai demorar ali uns 2, 3 meses para poder entregar para a gente aquele resultado, tá bom, Lu? E quanto tempo ele vai ficar? Por exemplo, a gente fez em mim faz um mês. Quanto tempo eu vou usufruir desse benefício do Ultraformer? Gostei da pergunta, Lu. Tudo que a gente estimula o colágeno, tudo que a gente estimula, eu gosto de falar que ele tem uma ação diferente. Por exemplo, se a gente faz ali um ácido hialurônico, que é um gel que vai ajudar, por exemplo, um preenchimento. Na hora que você coloca, ele logo vai começar a passar por um processo de hidrólise e de redução do efeito. Ele vai durar ali 1 ano, 1 ano e meio, até às vezes 2 anos, tá bom? Mas tudo que a gente estimula, eu gosto de falar que é uma curva diferente. Imagina que a gente colocou o ácido hialurônico, ele vai só ser reduzido, ele vai aos poucos ser consumido. O bioestímulo, não, ele vai só então ser produzido. E eu gosto de falar para o paciente que a gente vai começar a ver o resultado com 2 a 3 meses, mas ele vai ter uma ação durante pelo menos 9, 12 meses até. Lógico, né? A gente tem aqui, tá falando de um bioestímulo feito através de ultrassom microfocado, ele é diferente do bioestímulo que a gente injeta, mas ele vai entregar um resultado bom durante 6, 9 meses. Lembrando que o ideal é sempre fazer o quê? Complementar. Toda vez que a gente tem, então, uma complementação de técnica, a gente só ganha. Por isso que eu falo, não existe só um método melhor. Eu falo que o Ultraformer, ele é uma das técnicas para se estimular colágeno, e o diferencial dele para o bioestímulo injetável é que ele consegue, então, reduzir, inclusive, medida, e aí no caso que você falou aqui, né, de uma assimetria, ele vai muito bem também. Nossa, para mim foi muito bom. E, por exemplo, uma paciente vai na clínica, você indica como funciona a coisa de indicar 1 sessão, 2 sessões, quando ela retorna para fazer a nova sessão? Lu, olha, a gente pode fazer, por exemplo, sessão num paciente que tem um rosto bem mignon, bem enxuto, eu não vou precisar indicar mais do que 1 sessão, tá bom? Por exemplo, uma paciente que chega, que já tem uma pitose, que é uma queda grande, ou, por exemplo, é uma papada que ela já tem uma quantidade um pouquinho maior de gordura, eu não vou conseguir entregar com só 1 sessão. Então, por isso que eu falo, depende muito do tipo de pele do paciente e também de gordura. Então, se for um rosto mais minhonzinho, 1 sessão, tranquilo. Se for um paciente com rosto, por exemplo, paciente masculino, que ele já não tem um rosto também tão levinho, umas 2 sessões, ou aquela pessoa que já tem uma quantidade maior de gordura, aí até talvez precisa fazer umas 3 sessões, quem sabe com um intervalo de uns 30 dias ali, tá bom? Então, depende bastante, varia também bastante. Doutor, posso agora falar da minha experiência? Eu acho que, na verdade, você falou sobre a parte técnica, o médico fala muito sobre isso, mas eu vou falar para as mulheres, para as pessoas que vão na clínica, para as minhas amigas, para as nossas pacientes que vão lá tomar cafezinho comigo, que ficam lá fazendo Eu falo que meus pacientes vão fazer terapia comigo, eu faço terapia com elas também, né? Posso falar sobre a minha experiência? Lu, é importantíssimo. Fale agora para as mulheres, para as pessoas saberem como é que o que você sente, Lu, na hora Eu vou que falar faz. então agora da experiência do anterior e sobre o mais moderno, que é o que a gente fez a aquisição para
para a clínica, da experiência de eu estar na cadeira, né? Quando eu sento na cadeira, você fala, Lu, agora vai ser a experiência que você vai ter de paciente. Quando eu vou sentar, eu quero eu mesmo limpar meu rosto, e você fala, não, Lu, deixa eu limpar. Agora é a sua vez de sentir, agora você vai relaxar, agora você vai receber o procedimento. Você escolhe uma trilha sonora, você vai lá e faz toda a limpeza, e eu sou muito acelerada, todo mundo percebe, né? Todo mundo sabe. Vou falar. A sensação térmica, é isso mesmo? Para o médico também fala que é a sensação térmica que mudou de um para outro? Porque para mim eu sinto que esquenta um pouquinho mais, eu não sei se é desse jeito. O que você sentia no anterior, Lu? Fala do anterior. Eu sentia mais um choque, eu acho que sentia mais como se desse umas ondas de choquezinho no rosto. E dessa vez eu percebo, no mais moderno, eu percebo que ele esquenta um pouquinho mais. Não sei se é porque ele está derretendo gordura, e aí também, quando ele está fazendo isso eu gosto, porque a sensação que eu tenho é que ele está resolvendo o que eu preciso. Mas na prática, Lu, vamos lá. O anterior, agora vamos fazer o seguinte, ó. Então você falou que sente algumas fisgadas, é isso? Isso. Tá? E aí me conta mais uma coisa aqui. Quanto à dor, também é uma dúvida super frequente. Doutor, e aí, dói ou não dói? O que eu falo não é uma coisa indolor, a gente aplica anestésico, e aí vamos lá. Você, Lu, é uma paciente que é boa para dor. O que você sentiu no anterior? Dá uma nota de 0 a 10 aqui, vai. Ou pouco, muito. Eu não consigo elencar por dor, porque de verdade eu tenho uma coisa comigo e eu vou falar sempre. Dói se não fizer, de verdade. Isso eu vou levar pra vida, porque dói me olhar no espelho e sentir e ver aquela ruga. Então, eu só penso que esquenta um pouquinho mais. Quando eu... Isso no anterior. Não, nesse agora. Nesse agora eu acho que ele esquenta um pouquinho mais. Mas talvez no dia que a gente tenha feito eu estava mais sensível, não sei. Mas eu também percebi que é a primeira vez, acho que a gente fez ultraforme desde que eu estou na clínica 3 vezes. Isso. É a vez que eu mais gosto do meu rosto depois que a gente fez uma sessão. Sabe por quê, Lu? Quando você fala dessa sensação de esquentamento maior, é por quê? A gente fez em você modo MP. Então lembra que eu expliquei lá no começo que ele tem uma ação térmica. E aí nisso, você sente então que parece que ele esquenta mais. Eu já fiz também em mim, nunca fiz o modo MP, mas quando eu fiz o outro, eu senti que realmente ele dava umas fisgadas, fiz bem de leve. E esse aqui, o que o pessoal está falando realmente é o que você acabou de falar, Lu. Uma sensação de aquecimento maior. Por quê? A gente está fazendo o quê? No modo MP, a gente está querendo reduzir um pouquinho de gordura. A gente também tem coxinha de gordura natural na nossa pele, na anatomia da pele. E a gente quer reduzir um pouquinho mais isso. Então é por isso que quando você falou aqui, dói, mas ele, vamos dizer assim, que ele aquece um pouquinho mais. Mas eu acho que, Lu, a gente conseguiu aqui hoje, então, falar um pouquinho sobre essa técnica que a gente tem lá na clínica, bem novidade. Conseguimos explicar um pouquinho para o pessoal para poder entender aqui como que ele age, como a gente pode fazer, em quais tipos de rosto, basicamente em todos. E eu gosto muito de falar que ele é uma das técnicas que a gente pode fazer, uma das possibilidades para rejuvenescer o rosto dos pacientes. Então, acho que a gente consegue fechar aqui, então, falando dessa ótima técnica, uma ótima possibilidade de tratamento para os pacientes, que é o Ultraformer MPT. E, Lu, deixa você mais uma vez à vontade. Eu fico muito feliz quando a gente bate nosso papo aqui, que é um bate-bola muito bom. Muito obrigado, viu, Lu? Posso só falar, então, de novo, só para... o Ultraformer é o meu queridinho, porque eu sou uma pessoa adepta de fazer procedimento, mas ele, de verdade, foi quem me deixou com a assimetria que eu mais queria na vida. Então, você fala MPT, falei isso, aquilo, outro. Entre o anterior e esse, graças a Deus que ele veio. Muito obrigada por essa aquisição para a clínica, porque daí eu falo, eu sinto todos os benefícios do que tem na clínica. O que você sentiu, Lu? Então, podemos falar que então teve efeito lifting? E o emagrecimento também da pele? Na verdade, o que eu gosto da parte do lift, mas eu também já tinha feito um injetável do bioestímulo, né? Mas a parte dele ter ficado mais compacto, para mim,
Nossa, é surreal. Eu lembro de estar... Eu tô acompanhando todo dia. Eu acordo e falo, vou olhar no espelho e falo... Está diferente. Tá diferente. Todo dia eu olho... Quando eu chego na clínica, eu falo, Sim. doutor, olha aqui. Vem olhar meu rosto, veja como tá. Eu tô muito feliz com esse resultado. Então, muito obrigada por isso. Muito obrigada por ter comprado meu bonitinho. Que isso. Falo que ele... Então, ele é um... Parece não, ele é um robozinho que eu tenho vontade de levar para casa eu tenho a minha gatinha, mas eu queria que ele fosse também meu... O seu outro companheiro de casa. Isso, de casa. É isso. Maravilha, então. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês assistirem a gente no YouTube ou escutarem no Spotify. Em breve, voltaremos com um novo episódio. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até breve.